Estamos um tempo aí sem aulas, mas hoje a gente volta com tudo, trazendo um tema bem legal para vocês. Eu sou a Emily, para quem não me conhece ainda, sou fonoaudióloga da Advances de Bionics, fico mais dedicada à assistência técnica, então acredito que conheço bastante gente que está aqui hoje online comigo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho então de implante coclear na escola, AB na escola. Para começar, acho que a gente precisa primeiro a informação mais importante, né? Que existe uma lei para a integração dessas crianças com deficiência, né? A pessoa com deficiência tem o direito à educação pública e gratuita assegurada por lei, preferencialmente na rede de ensino regular e, se for o caso, adaptada às necessidades de escolas especiais, né? Então, a gente está aí, está em lei, está garantido que toda criança com deficiência ela tem sim direito à educação e de preferência na escola regular. Ao quem vai caber essa decisão é a família, né, a equipe que faz a reabilitação, em conjunto, ver qual é a melhor opção. Se a gente for pensar aí no quesito integração, quanto mais diversificado, né, essas pessoas que a criança está envolvida nesse meio ambiente, melhor. E temos também um artigo, está no primeiro artigo da Lei 58, que é essa lei que a gente acabou de citar em cima, que o poder público, havendo necessidade, ele é obrigado a equipar a escola visando eficácia no atendimento da pessoa com deficiência, né? Então, algumas pessoas se deparam com chega, mas a minha cidade não tem nenhuma escola que está preparada para receber o meu filho. Então, por lei, o Estado precisa, né, preparar essa escola, dar ferramentas para que ela venha a acolher essas crianças. E quando a gente fala dessa acessibilidade, desse acolhimento, nem sempre a gente ouve muito falar daí da questão da Libras. Então, mas só que a Libras em si apenas, ela não vai só ajudar essa criança, ela precisa de outras questões. Para aqueles pacientes que são oralizados, então, alguns nem utilizam, né, a Libras. Então, ele precisa também de outras questões, ele precisa de um conteúdo adaptado, ele precisa de uma atenção diferenciada. E também aquele paciente que é usuário de Libras, só a tradução em si não vai resolver, não vai ajudar. Vai ajudar muito, mas ela precisa também de outras coisas. Ela precisa de conteúdos adaptados, ela precisa também de uma atenção especial, cada um dentro da sua necessidade. Aqui na AB, a gente disponibiliza alguns materiais. Esses materiais, eles estão voltados tanto para a escola, quanto para a família, para os reabilitadores. Então, a gente vai falar um pouquinho agora desse material. São as ferramentas para a escola. Então, eu dei uma resumida, destaquei alguns pontos importantes. Mais para frente, a gente fala ali sobre onde vocês encontram para poder fazer download, para poder encaminhar aí para a escola, que a própria escola pode usar essa ferramenta. Então, desse material, eu vou resumir um pouquinho. A responsabilidade de ter um filho em uma escola regular ou numa escola especial, ela vai funcionar em conjunto. Então, não é só a escola que tem que providenciar tudo. A família precisa dar uma parte da assistência, a escola vai dar outra parte, a equipe reabilitadora dessa criança vai trabalhar em outra parte. Então, a princípio, o que a família precisa oferecer, né, na escola? Primeiramente, a gente tem que quando eu mando meu filho para a escola, que ele usa um aparelho, a primeira coisa que eu preciso fazer é me certificar de que todas essas peças elas estão funcionando bem. Tem alguma peça que está intermitente, o meu filho está ouvindo, eu carreguei as baterias, né? Isso é o mais importante, garantir o funcionamento do aparelho. Então, eu garanti que está tudo funcionando, encaminhei meu filho para a escola, e agora vem uma segunda parte que também, todas aqui são muito importantes, a gente vai destacando, mas uma sem a outra não vai, uma precisa da outra, né, para que tudo funcione, que é orientar a escola.
eu vou orientar a escola sobre a necessidade do meu filho, sobre o sistema FM que ele usa. Quando eu faço quando eu falo desse tipo de orientação, é o quê? A escola precisa saber como funciona esse aparelho, né? Se eu tenho, como o professor vai saber que a criança está, se ela precisa trocar uma bateria no decorrer do dia, como ela vai fazer isso, como eu uso o sistema FM, como eu uso o meu Roger, se eu tenho esse sistema auxiliar, para quem não conhece o sistema FM ou o Roger, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, que ele é a chave de sucesso aí na escola. Então, eu preciso munir a minha escola de informações, tudo que eu tenho de funcionamento do aparelho, como tudo que eu puder passar para essa escola, para esse professor, eu vou passar, para garantir que meu filho, eu mandei tudo funcionando, no decorrer do dia vai haver uma manutenção, vai ter uma atenção, né, com relação a isso. Então, combinamos que ele está funcionando o meu aparelho e eu orientei a escola. Eu preciso manter uma comunicação, né? A gente coloca aqui uma caderneta de comunicação, né? Uma agenda. Isso é bem comum lá para as crianças pequenas, mas a gente sabe que isso vai se perdendo um pouco aí conforme a criança cresce, ou fica restrito aos avisos de, vai ter uma festinha, vai ter uma reunião, amanhã não tem aula. Só que tem que ir um pouco além, né? A gente precisa manter aí um contato de a escola escreveu um recadinho, como foi o dia, né? A família vai devolver, de repente ela percebeu que tem alguma necessidade. Então, tu precisa sempre estar em contato, sempre se atualizando das duas partes, tanto a escola quanto a família. Precisam se comunicar constantemente, para saber como estão indo as coisas e também não ficar no prejuízo. Se eu demoro enquanto família perceber que tem um problema, que tem um déficit, ou eu preciso agir o quanto antes, e também quanto escola, né? Quanto antes a gente agir, quanto antes a gente perceber que a criança tem uma dificuldade, melhor, porque a gente entra com uma intervenção para que isso não fique um abismo cada vez maior, né? Então, isso aí a gente entra nesse próximo tópico, que é acompanhar se meu filho está se desenvolvendo de acordo, se ele vem acompanhando os conteúdos que vão sendo apresentados, porque a gente precisa de uma atenção para qualquer criança, né, que tem que estar em processo de educação, de alfabetização, ela vai precisar ser acompanhada em casa, porque os pais precisam saber se aquilo está sendo efetivo, né? Então, a gente vai acompanhando, e aí, como que eu vou acompanhar isso? Eu vou acompanhar em casa, quando eu estudar, eu vou acompanhar na caderneta da escola, eu vou comparecer às reuniões. Isso é muito importante. O papel da família, né, é muito importante aí para a evolução da criança na escola. Então, como eu disse lá no começo, é tudo um conjunto. A gente não vai trabalhar sozinho, né? E ponto principal também, estudar com essa criança, porque tudo que a gente exercita vai ficando mais fácil, que a gente absorve, eu assisti a aula e depois eu só vou ver no dia seguinte. A família precisa ter esse papel de sentar com essa criança, estudar. Se ela aborda esses conteúdos também, eu vou lá voltar para saber se ela está acompanhando ou não, se tem alguma dificuldade que eu preciso reportar, né? Então, papel crucial da família a princípio. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a necessidade da escola, né? Que a escola precisa contribuir. Então, a gente vai passando aí. Primeira coisa, ela tem que estar aberta, né, para receber essa criança, precisa aceitar a necessidade dela, se preparar, né? Se eu preciso de um professor, meu professor não está bem adaptado, então eu, quanto família, fui lá, orientei. Então, a escola também preparar esse professor, se ela precisa de um curso, se ela precisa de uma outra orientação, e ela usar o sistema FM. Infelizmente, a gente sabe que tem algumas escolas que são um pouco resistentes, porque às vezes é muita responsabilidade, é um aparelho caro, às vezes a família não sabe, perdão, a escola não sabe a real
necessidade daquilo, mas por direito, qualquer criança surda, ela tem esse direito, né, de acessibilidade. O professor, ele precisa se adaptar a isso e aceitar o uso do sistema FM ou do sistema ROD. Uma outra observação aqui é que a criança também tem direito pelo SUS, tá? A ganhar o sistema ROD. Para quem não tem, para quem gostaria de se informar, pode procurar a Secretaria de Saúde da sua região ou a Secretaria da Educação. Isso, eles que vão dar entrada nesse processo, ou para aquelas pessoas que são implantadas pelo SUS, às vezes do próprio serviço, que a criança lá onde faz o mapeamento, lá onde fez a cirurgia, vai conseguir, né, entrar com esse pedido para que o SUS disponibilize o sistema e para poder aí a criança ouvir e fazer um bom proveito, um bom uso da tecnologia. Outra coisa que também é responsabilidade da escola é como eu vou posicionar o meu aluno, né, na sala de aula, o que ele precisa. Ele pode chegar e sentar em qualquer lugar? Não, ele não pode. O ideal é que ele fique o mais próximo possível do professor, que ele sente longe de janela, longe de porta, porque nesses lugares eu tenho algumas movimentações que vão me distrair, que vão distrair a criança. A porta é um local de passagem, a janela, eu tenho às vezes pessoas, né, do outro lado da janela passando, eu tenho barulhos também, que às vezes vão gerar ruído, ou a própria distração em si, né? Então, o que eu puder eliminar, o quanto mais próximo eu tenho essa criança do professor ali nas primeiras carteiras, então eu aumento a concentração no professor, porque não é só o ouvir, ele precisa, né, prestar atenção como um todo. E se a gente elimina ruído, se a gente elimina o fator distração, então o rendimento vai ser muito maior, né? Então, posicionar essa criança na sala de aula, essencial. Outra coisa que a gente pode pontuar aqui é a adaptação de conteúdos. Não aqui a gente coloca adaptação de conteúdo que seja auditivo, que seja uma exigência do sistema auditivo maior, mas a gente pode abranger aí para tudo. Por quê? A criança já tem uma dificuldade, ela é deficiente auditiva, por mais que a gente tenha o implante, tenha o sistema FM, a gente ainda precisa ter consciência de que eu não posso avaliar essa criança da mesma forma que eu avalio as outras que são ouvintes, né? Então, se eu tenho uma prova oral, eu vou colocar também para essa criança um conteúdo mais visual, porque talvez para ela fique muito difícil fazer a questão do responder. Eu vou fazer até os outros conteúdos que eu tenho em aula, né? Se eu, às vezes a gente escreve muito na lousa, isso é muito mais importante, né? Colocar também, além do auditivo, colocar o visual, o gestual, a maneira como eu lido dentro da sala com os meus conteúdos. Então, essa adaptação é que a gente falou lá no começo. Eu não preciso apenas de um intérprete de Libras. Eu preciso também que tudo que está sendo passado, eu preciso garantir que a criança está recebendo e fazer o possível para que ela receba melhor. Se for o caso de adaptar um conteúdo específico para a criança, então ele vai adaptar o conteúdo específico para a criança. Legal, a gente já sabe de tudo isso, a minha escola está fazendo, mas a gente vem com um outro ponto, que é, eu preciso integrar essa criança dentro da sala de aula. Eu não posso excluir ela, não posso, por mais que eu tenha um cuidado de colocá-la nas primeiras carteiras, adaptar um conteúdo, ela ainda está vivendo num conceito social. A gente pensa, às vezes, da escola, para alfabetizar, para aprender a ler e escrever, essa é a função da escola, mas a gente também tem uma função social muito importante, né? Que é aprender a conviver com as outras pessoas, porque é assim que a gente vai fazer o resto da nossa vida. Hoje ela está no âmbito escolar, amanhã ela vai para a faculdade, depois ela vai trabalhar. Então,
E a gente está o tempo inteiro em contato com todo tipo de pessoas, com o deficiente auditivo, com a pessoa que tem audição normal, com a pessoa que tem um outro tipo de deficiência. Então, eu preciso integrar essa criança, eu preciso incentivá-la que ela participe das discussões, que ela participe dos grupos, né, que ela faça os trabalhos em grupo, que ela tenha as atividades de lazer também, juntamente com essas outras crianças. Então, se eu, enquanto professora, enquanto escola, naquele momento que aquela criança está na escola, é ele quem vai assistir, né? Então, ele que precisa observar. Ah, eu preciso colocar essa criança mais integrada com as outras, eu preciso que ela interaja com as outras também. Então, se em um momento de discussão de matéria, a criança teve uma dificuldade, um outro coleguinha falou alguma coisa que ela não entendeu, então eu vou incentivar essa criança, de repente, a falar, olha, não entendi, pedir para o colega repetir, ou a própria professora vai repetir, para que ele esteja ali no meio, para que eu vou garantir que ele está entendendo o que está acontecendo, se for preciso, ele vai interagir com as outras crianças, que aí a gente vai literalmente inserindo essa pessoa com deficiência na sociedade, né? Porque a gente, a interação, como eu falei um pouquinho antes, a interação social começa na escola, que geralmente é o nosso primeiro contato aí com outras pessoas. E agora eu vou mais um ponto, que é, a gente tem bastante criança que é implantada de um lado só, ou que usa aparelho auditivo de um lado só, né? Então, eu preciso que o professor esteja atento que aquele lado implantado, aquele lado que eu uso a prótese, é o meu lado mais atento, que a criança precisa, né, ser direcionada. Então, se eu estou me posicionando na sala, se eu estou conversando, ideal que eu fique sempre direcionada para esse lado implantado, porque é onde a criança vai me dar atenção, onde ela vai absorver todo o conteúdo auditivo. Então, tem muito mais coisas que a gente precisa se atentar e fazer em conjunto, né? A gente vê que falamos primeiramente das responsabilidades dos pais, depois as responsabilidades da escola, mas se não houver um conjunto, se não trabalhar em equipe, então não vai funcionar da maneira que deveria, né? O maior aproveitamento vai ser quando eu tiver o meu contato com a escola, eu vou contribuir com essa professora, que a escola também não tem que buscar tudo sozinha, porque sou eu quem conheço meu filho, sou eu que sei, às vezes, muitas vezes, das dificuldades dele, né? Então, isso é muito importante. E falar aqui eu esqueci de um tópico, eu vou voltar aqui rapidinho, que acho que isso, assim, é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, que é a escola disponibilizar alguns conteúdos para que a família possa estudar com a criança antes da aula. Porque, assim, se a criança vai para a escola preparada, ela já ouviu falar daquele assunto, ela já conhece aquele vocabulário que a professora vai usar, então vai facilitar muito. Ela vai absorver muita coisa nova na aula, mas se eu tenho um conhecimento prévio de qualquer coisa. Isso funciona até para a gente que é ouvinte, imagina para a criança que tem aí um déficit auditivo. Então, se eu tenho um conhecimento prévio do conteúdo, então vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fácil discutir, vai ser muito mais fácil aprender, vai ser muito mais fácil me integrar com as outras crianças. Então, a gente vai amarrando tudo aí, né? Voltando na questão, trabalho em conjunto sempre. Segredo do sucesso do meu filho bem na escola, trabalho em conjunto, sempre, sempre, sempre. Então, esse é só um resumo, tá? De alguns conteúdos que a gente tem. E agora eu vou mostrar para vocês onde é possível encontrar essas ferramentas. Desculpa, eu queria voltar assim, assinalar um ponto bem importante, que quando a gente fala de orientar a escola sobre o funcionamento do aparelho, a gente já falou em outras aulas, mas eu gostaria de reforçar, né? É o funcionamento dos LEDs. No processador Naida, a gente tem 3 LEDs, que é o LED laranja. O LED laranja, ele indica a carga de bateria.
Então, o professor ele precisa saber que se tem um LED laranja fixo, ele está próximo de acabar a bateria, então eu vou ter que trocar. Algumas crianças maiores já são mais autônomas, elas fazem a troca sozinhas, mas tem muitas que precisam do auxílio do professor. Às vezes a criança está muito entretida ali no que ela está fazendo, então acabou a bateria, ela ainda não avisou, ela ainda não trocou, então ela precisa, o professor também precisa dar um toque, porque criança, às vezes, ela está muito envolvida numa atividade e aí ela fica postergando ali a troca da bateria. Então, LED laranja é muito importante. LED vermelho, mais importante ainda. Significa que o aparelho ele não está funcionando. A criança não está ouvindo. Se está conectado na cabeça, está piscando vermelho, o aluno não está ouvindo. Eu preciso me atentar a isso. Preciso investigar o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa muito simples, a gente resolve na hora. E o LED verde. O LED verde, enquanto ele está piscando, a gente sabe que a criança está ouvindo. Quanto mais forte o LED verde, maior a intensidade do som. Essa é uma informação crucial, assim, para a escola, porque às vezes a gente fica bem preocupada com bateria, duração de bateria, carrega a bateria, mas os LEDs são indicativos mais importantes. E quem vai levar essa informação para a escola? A família. É a família que vai ensinar o professor, a escola, a ver esses sinais. Lembrando que esses LEDs, eles podem ser desabilitados. No geral, é muito comum que as fonoaudiólogas que fazem os mapeamentos deixem isso habilitado e só tirem dos adultos, porque aí eles já sabem falar o que estão sentindo, mas se certificar, né? Ah, tá ativo os LEDs, vai para o mapeamento, ficou tudo ativo, porque ele está indo para a escola, precisa muito dessa informação visual para o professor dar também uma coordenada. Então, não esquecer de falar isso no mapeamento e passar essa informação para a escola. Agora, vocês estão vendo aí o nosso portal Hearing Success. O que é esse portal? Ele é uma parceria, né, com a FONAC. Lá tem todo o conteúdo que a AD desenvolveu voltado para as crianças, aí, o conteúdo para reabilitador, o conteúdo para a escola, o conteúdo para os pais. Lá, inclusive, vocês vão baixar essa cartilha que a gente acabou de passar algumas dicas, que tem muito mais informações, tem informação sobre o funcionamento do aparelho. Ó, quando vocês entram, precisa fazer um cadastro, e vocês vão se deparar com isso. Ó. A gente tem aqui, ó, várias coisas. A gente tem o diário dos pais, o guia para os pais, e aqui, ó, o conteúdo escolar. Então, você não precisa baixar só, você pode olhar tudo que tem aí. Mas hoje a gente está falando especificamente da escola, então são os conteúdos mais importantes, né? Coisas que você pode usar em casa e que você vai compartilhar também com a escola. E agora? A gente falou Roger, falou FM, mas o que é isso? Tem muita família que ainda não sabe o que é. Tem muita criança em escola regular e que ainda não usa, né? Então, o que é o sistema Roger? Ele é um sistema de uma tecnologia de comunicação sem fio, com transmissão digital, e ele faz uma transmissão para mais de um aparelho, somente usando um microfone. Então, se eu tenho um aparelho auditivo de um lado e um implante do outro, eu vou usar apenas um sistema Roger. Se eu tenho mais de um aluno implantado, ou mais de um aluno que usa prótese auditiva, então eu vou usar o mesmo dispositivo. O professor não precisa usar vários sistemas ao mesmo tempo para que cada criança tenha acesso. Um só vai fazer a distribuição dessa informação para todas as crianças. Mas como que funciona o Roger, né? Porque é transmissão. O Roger ele é um microfone auxiliar, né? O professor ele vai ficar com um microfone que geralmente ele usa na lapela e ele vai captar o som da fala aqui do professor bem próximo e vai enviar direto para o aparelho da criança. Ou seja, todo aquele som que eu ia
que a criança está distante, que ia perder volume, que eu tenho ruído, ele vai tratar tudo isso. E não vai simplesmente aumentar, para que a criança ouça mais alto, pertinho do ouvido. Ela vai tratar também o som ambiente. Então, escola, geralmente a gente tem muita situação de reverberação, porque são salas grandes, a gente tem o ruído, porque são muitas crianças juntas, falando ao mesmo tempo. Então, o Roger ele vai captar que é o som do professor, vai entender o que é ruído, vai abafar o ruído e dar ênfase apenas para a voz do professor, que vai chegar direto no aparelho. Então, a gente tem aí uma melhora considerável. De 60, a gente tem uma mensuração de 62%, né? Que é o quanto eu renderia mais usando o Roger do que usando apenas o meu aparelho auditivo, o meu implante coclear. Então, é um sistema extremamente necessário para a escola, extremamente necessário. A gente usa também em outros, quando a gente vai crescendo, vou usar na faculdade, vou usar no meu trabalho, mas principalmente nesse primeiro contato, né, na época de alfabetização, porque eu estou tirando o ruído, eu estou dando mais ênfase, eu estou dando uma clareza, eu estou falando aqui com o meu aluno que está distante de mim, mas a minha voz está aqui pertinho. Eu estou andando na sala, mas a minha voz, o usuário não precisa acompanhar, ele não precisa colocar o ouvido acompanhando o movimento do professor, porque está aqui pertinho. Então, esse é o pulo do gato aí do Roger. Então, ele vai trazer muita informação que naturalmente essa criança perderia aqui pertinho para o ouvido dela, né? E outra coisa que a gente escuta bastante, que tem aqui, a gente está falando de privacidade garantida. Inclusive, algumas escolas justificam o não uso do sistema Roger por conta disso. O Roger, ele não é um gravador, ele não grava nada. Ele só vai transmitir o que está sendo falado na hora para a criança. Se em algum momento a professora ainda não entendi, ela vai ter que repetir, porque isso não grava, tá, gente? Então, não estou gravando o que o professor está falando, não estou espionando ele na aula, só estou dando um acesso para o aluno deficiente auditivo. É bem importante frisar essa informação lá com a escola, com o professor, porque é uma coisa que não, para a gente, talvez, para vocês que estão aqui, para mim que trabalho com isso, é o nosso mundo, a gente vive isso todo dia. Mas as escolas, talvez não. Talvez o meu filho está começando agora, então é agora que essa escola está tendo contato com essa informação. Então ela precisa, sim, saber de tudo isso. Hoje a gente tem 3 modelos de Roger aí no mercado. Acredito que vocês vão se identificar aí qual que vocês têm em casa, que é o Roger Pen, ele parece uma canetinha, o Roger Touch e o Roger Select, esse redondinho. Todos eles vão ser usados no modo de lapela, exceção do Roger Select, a gente fala um pouquinho dele, mas ele não é tão indicado para criança. Eu vou ilustrar para vocês um pouquinho o que é o Roger, como ele vai funcionar ali no meu aparelho. Você fala assim, mas eu tenho o aparelho tão legal, né? Eu tenho tantos recursos, mas os recursos que a gente tem hoje de aparelho, se vocês olharem aí, eu tenho um microfone direcional, microfone omnidirecional, o estéreo zoom, eles são super legais, eles trabalham super bem, só que eles trabalham bem em distâncias menores, né? Então, eles têm angulação menor, eles captam o som aqui, ó, eles vão funcionar muito melhor para uma conversa com uma outra pessoa que está na minha frente, ou uma pessoa que está do meu lado. Quando eu coloco distância, essa criança que está na sala de aula, ela vai ficar pelo menos 1,5 metro no mínimo ali de distância do professor, porque não é coladinho. E também a gente tem que dar esse espaço. Então, se eu passei dessa distância, os meus recursos do processador sozinhos não vão dar 100% do que a criança precisa. Por isso, a gente entra aí com o funcionamento do Roger. Se vocês olharem aí ó, no gráfico, a primeira distância, o aparelho supre as minhas necessidades, e depois o Roger vai
suprir o restante para que ela não perca nada. Para a adaptação do Roger, a gente tem 3 tipos de receptores que vão ser usados. A gente pode adaptar via Roger 17, que é um receptorzinho que vai embaixo da bateria, já volta a apresentação, vocês vão conseguir ver isso. Através do Compilot, que a gente precisa também de um receptor quadradinho, mas ele vai conectado no Compilot, que é aquele controlezinho cinza, e depois ele vai ser conectado com o aparelho através do Compilot. E temos também a bobina telefônica. Então, vamos lá. Agora está ilustrado, está mais fácil. Então, vou voltar um pouquinho. Eu tenho 3 tipos de adaptação, lembra? A primeira adaptação é direto no aparelho. Então, eu vou usar um receptor Roger 17, que é esse douradinho aqui que vocês estão vendo, junto com uma bateria 170. Essa bateria ela tem 2 aberturas. Eu vou conectar uma abertura no meu processador, a outra abertura no receptor. Então, vou fazer o pareamento entre o meu Roger e o receptor. Legal. Tem o funcionamento, está aqui na minha orelha. Então, vou entregar a caneta para o professor, o meu filho está com o receptor, está pareado, ele vai ouvir toda aquela coisa do Roger que a gente acabou de comentar. Outro tipo de adaptação, através do Compilot, esse controlezinho cinza. O SUS hoje, ele faz essa adaptação via Compilot, então acredito que tem muitas pessoas que usam, né? Então, ele tem um receptorzinho cinza pequeno, esse receptor vai conectado no Compilot, e o Compilot vai ser pareado com o FM, com o Roger Touchscreen, ou com o Roger Pen, qual seja o modelo. Eu vou colocar no meu pescoço, porque o sinal vai ser transferido do Roger para o Compilot, do Compilot para o aparelho. Então, essa antena, esse colar que tem no Compilot, ele que vai fazer a transmissão do som. Então, precisa estar esticado, precisa estar no pescoço, evitar dobrar, né? E também ele vai precisar ativar esse botão central, eu preciso apertar para que o sinal comece a funcionar, para que a criança comece a ouvir o professor partindo do Roger. E a adaptação via bobina telefônica. A bobina telefônica, ela vai precisar de uma programação especial, né? Geralmente o fonoaudiólogo faz os mapeamentos, ele vai escolher um programa para o uso do Roger e vai ativar a bobina telefônica através do MyLink, que é um acessório da Phonak. Ele, diferente do Compilot, ele não vai transmitir, não é o colar que vai transmitir o som. É a bobina telefônica que está dentro do aparelho e dentro do MyLink. A gente põe aí no pescoço para ele ficar seguro, porque tem que ter uma proximidade de qualquer forma, mas, diferente do Compilot, ele não vai usar o colar para transmitir o som. Então, nós temos esses 3 tipos de adaptação. O que hoje a gente tem, o que a Phonak disponibiliza para venda é o Roger Select e o Roger Touchscreen. Como a gente está falando hoje de uma questão mais voltada para a criança na escola, qual é a melhor indicação para o meu filho? O Roger Touch, ele além de ser um pouquinho mais fácil de manusear, ele tem a opção do display, né? Então, eu consigo ver como está o uso, eu consigo ver se ele precisa de bateria, se o microfone está ativo, porque ele tem um visor. Já o Roger Select, não. O Roger Select ele tem mais microfones, ele tem 5 microfones. Então, para uma situação de mesa, de um adulto que está numa mesa de uma reunião com outras pessoas, ele pode escolher qual microfone ele vai usar. Mas voltando, a gente estava falando de hoje mais voltado para as crianças. Então, a criança, o Roger Select é a melhor opção. O professor consegue acompanhar. E também a criança vai, com o Roger em si, a criança vai interagir pouco. Quem vai interagir mais é o próprio professor. Então, esse aqui é o Roger Touchscreen. Também tem vários pacientes do SUS que têm esse modelo, né? E a gente fala SUS porque é o que é o mais comum,
da gente encontrar aqui na AB hoje. Mas isso vale até para as crianças que foram operadas no particular, que vão recorrer ao plano de saúde, também podem solicitar o modelo tanto tem, mas o touchscreen é o mais legal. Então, ele tem lá o microfone intuitivo, que a gente falou, temos as funções que eu posso controlar na tela, né? Então, e por isso ele é a melhor opção hoje para as crianças. A gente está disponível aí no WhatsApp, no nosso telefone, temos o nosso e-mail, então, e também o nosso canal do YouTube vai ficar disponível lá depois dessa aula, temos as aulas anteriores, vai estar tudo lá para vocês. A gente, se depois, eu quero assistir de novo, ficou uma dúvida, procura a gente no WhatsApp, procura a gente no telefone. E eu quero agradecer a participação de todos, foi ótimo novamente estar aqui, abordar conteúdos que vão engrandecer aí as famílias, trocar experiências. Hoje a gente teve uma troca aí bem legal. E aguardo vocês no próximo Ver com Você, a gente vai divulgar, compartilhe com seus amigos, usuários de implante, com seus amigos usuários de AB. E na próxima Ver com Você, a gente traz um tema novo para discutir. Uma ótima noite para todo mundo e bom descanso para todos.